Amém? Vamos agora para a nossa mensagem deste domingo. Nós estamos concluindo aqui, queridos, uma série de mensagens sobre frutificação. O tema da série é uma fé que frutifica, uma fé que dá frutos. E eu disse semana passada que frutificação não diz primariamente respeito à visão dessa igreja, óbvio que é a nossa visão. Mas a frutificação, ela diz respeito à vida cristã. Foi Jesus que falou sobre frutificação. Não é o pastor que está inventando essa história, mas Jesus Cristo ensinou, falou sobre frutificação. E se Jesus Cristo falou, está falado. A autoridade dele é absoluta e ele é soberano, não é? Sobre todas as coisas. Então, frutificação tem que ser uma questão que ocupa espaço no nosso coração, então. E hoje eu quero ler um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. A partir do verso 4. Obrigado, Samuel, pela água. Uma parábola que foi citada aqui já, Lucas, capítulo 8, verso de número 4. Diz assim a palavra de Deus: Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: Um semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isto, Jesus clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A partir do 11, Jesus explica, então, a parábola aos seus discípulos em particular. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois veio o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. E estes frutificam com perseverança. Amém e amém. Então, queridos, eu tenho tentado, no decorrer dessas mensagens, trazer à reflexão da igreja algo que deveria nos incomodar até mais do que nos incomoda, porque às vezes nós nem nos incomodamos com isso. Que é o fato de que, por que tantas vidas cristãs parecem vidas sem sal? Por que tantas vidas cristãs não salgam? Por que tanta gente que está no meio da igreja não faz diferença, nem dentro e nem fora da igreja? Por que nós não nos incomodamos com isso? E aqui eu não estou falando de pessoas que necessariamente abandonam a fé, não estou falando necessariamente daquelas pessoas que se opõem à fé, mas eu estou falando de algo que é muito silencioso muitas vezes. Algo que é silencioso
e talvez até mais perigoso. São pessoas que muitas vezes frequentam cultos, que conhecem histórias bíblicas, que conhecem a palavra, pessoas que se identificam como cristãs, mas a vida não produz nenhum fruto que é visível. A vida não produz, a vida dessa pessoa não produz frutos, nem para o reino de Deus. Não há transformação muitas vezes, não há impacto dessa pessoa nos lugares por onde ela anda, e não há uma marca sobre a vida das pessoas daquilo que Jesus chamou de fruto. Não há essa marca visível sobre a vida da pessoa. O fruto tem que ser uma marca visível sobre a vida do cristão, porque esse é um sinal de que ele está permanecendo onde? Na videira. Um dos sinais de que nós estamos conectados à videira, qual é? É o fruto que nós damos. Tá? E aí, em João 15, Jesus diz que o Pai é glorificado quando nós damos muito fruto, mas ele completa dizendo: e assim vocês serão meus discípulos. Essa é uma marca de um discípulo, é o fruto que nós geramos. E essa parábola aqui do semeador, nessa parábola, Jesus nos oferece um diagnóstico. Então, Jesus não pergunta apenas se nós recebemos a palavra. O que Jesus pergunta aqui é que tipo de solo é o nosso coração diante da palavra. Que tipo de solo é o nosso coração diante de tudo aquilo que a gente já ouviu na nossa história cristã? Como que nós temos respondido a anos de exposição à palavra de Deus, ouvindo a palavra, sendo ministrados, conhecendo as Escrituras, lendo a Bíblia? Que tipo de terreno, de solo é o meu coração diante de tudo isso? Tá? E essa é a pergunta, grande pergunta que a gente tem que resolver. Talvez os ouvintes de Jesus, eles ficaram um pouco, eu não diria chocados, mas assim, estranharam as palavras de Jesus por conta de um semeador que sai a semear e ele sai tirando semente para tudo que é lado. Não é assim que se planta. O cara simplesmente pega e sai jogando. A semente no Oriente Médio era um material muito caro, não se desperdiça a semente. Esse semeador aqui é um semeador que está desperdiçando sementes, jogando para todo lado. Jogando para todo lado. E Jesus está querendo dizer sobre a abundância da palavra de Deus que tem sido pregada, está sendo pregada para todos, indistintamente. Todos os solos e todos os corações estão recebendo a palavra aqui. O que essas pessoas vão fazer com essa semente, com essa palavra aí, é outra coisa. Mas esse semeador aqui, ele está sendo, é a graça de Deus que está sendo distribuída de maneira abundante. Não tem quem mereça, mas assim, todo tipo de solo, corações duros, corações inflexíveis, todos estão recebendo dessa mensagem. Então, agora, é a graça do Evangelho que está sendo espalhada. E agora, a resposta a essa pergunta, ela explica muito o estado da nossa vida espiritual. O estado da nossa vida espiritual. Qual é o primeiro solo que Jesus menciona aqui? O solo do coração endurecido. O solo do coração duro de muitas pessoas que recebem a palavra de Deus. Essa semente, Jesus diz que ela está à beira do caminho, mas essa semente não tem penetração nesse tipo de solo. O solo é tão pisoteado que ele acaba se tornando duro como asfalto. E a semente fica na superfície, então, ela não alcança profundidade, ela não penetra naquela terra e não alcança profundidade. Esse é o coração, gente, de muitas pessoas que talvez ouviram e receberam a palavra, talvez crescendo num lar cristão, talvez crescendo numa família cristã, gente que frequentou culto, que conhece a palavra, escola bíblica, etc. Mas essa palavra sempre caiu num solo já compactado. E muitas vezes, de tanto que essa pessoa ouve, ela acaba ficando indiferente à palavra. A indiferença também é um tipo de coração duro.
Toda vez que nós ouvimos um princípio espiritual, uma verdade espiritual, e a gente fica indiferente, tipo, eu já conheço isso. Já ouvi isso muitas vezes, isso é um tipo de dureza de coração. A gente não permite que aqui essa palavra, que ela nos transforme, que ela traga nenhum tipo de reflexão para nós. A familiaridade, muitas vezes, com o conteúdo faz com que a gente fique indiferentes. E indiferença também é um tipo de dureza em relação à palavra de Deus. Não é o ouvinte que rejeita conscientemente os princípios da palavra. O texto diz que ele não compreendeu, ou seja, ele não processou tudo aquilo que ele ouviu. Ele não processou aquilo que ele ouviu, ele não deixa a palavra pousar, encontrar morada no coração dele. Agora, essa palavra, gente, essa parábola aqui, ela não é apenas uma lição sobre tipos de personalidade espiritual. Jesus está nos ensinando que também há uma batalha espiritual em relação à mensagem do Evangelho. O Evangelho tem inimigos. E João vai dizer isso com um pouco de mais clareza. O mundo, a carne e o diabo. O Evangelho tem inimigos. O mundo, a nossa própria carne e o diabo. E aqui o diabo está trabalhando para roubar a palavra de Deus do coração das pessoas. O diabo está trabalhando para que o Evangelho não produza efeito no coração das pessoas. E há uma vontade operando, então, contra a palavra de Deus. O coração endurecido, ele é um campo aberto, né? A semente não consegue penetrar e o que fica na superfície, então, é roubado facilmente. Resistência espiritual. Resistência espiritual. Gente, coração endurecido é uma barreira contra a frutificação do evangelho na vida de uma pessoa. Você conhece aquela pessoa que diz: eu já conheço, eu já sei do que você está falando, eu já conheço a história, eu já conheço essa mensagem. E essas pessoas, às vezes, são as piores que tem de você falar alguma coisa. Porque o coração está endurecido. Porque a palavra está lá naquele solo, parece um asfalto, não entra. Não há reflexão. E além disso, há o diabo também roubando essa semente do coração. Você conhece pessoas assim? Que você fala, e aquilo não produz resultado na vida da pessoa? São corações endurecidos contra a palavra de Deus. É um terreno endurecido. E, gente, não fiquem pensando nos ímpios não que estão aí fora, tá? Somos nós, muitas vezes. Somos nós que ouvimos algumas coisas, não são só os ímpios, tá? Somos nós também que ouvimos algumas coisas e resistimos àquilo. Muitas vezes nós temos áreas da nossa vida que estão debaixo de fortaleza, que estão lá num solo duro e a palavra não penetra. O evangelho, ele não cria raízes. Essa palavra pode servir para nós cristãos também, muitas vezes. Eu posso ouvir um amém aí? Amém, né? É verdade isso. É Jesus que está dizendo. Às vezes a gente sabe o que a Bíblia diz sobre determinadas áreas da nossa vida, mas a gente não muda. Já somos familiares com aquilo, já conhecemos, mas ficamos indiferentes àquilo que o Senhor Jesus está ensinando. Nem sempre esse coração é hostil. Ele é rebelde contra a palavra de Deus, mas ele é duro, não entra. E aí o segundo solo agora é um solo que atinge muitos crentes, tá? Que é o solo da superficialidade, é um coração superficial, tá? A semente germina um pouco aqui nesse coração, a semente germina um pouco. Há uma resposta que é imediata, às vezes a pessoa está animada, ela está, né? Mas é um solo que tem, a semente não alcança muita profundidade, ela tem pouca profundidade. Há pedras lá debaixo da terra, existem pedras, existem rochas que impedem que essa semente alcance uma profundidade. E aí Jesus fala que sem humildade
umidade, essa planta seca, né? Esse é um solo muito comum nos ambientes evangélicos. A semente está lá, ela germina, mas ela não alcança profundidade, certo? É talvez aquele tipo de ouvinte que chora no culto, sabe? Aquele tipo de ouvinte que se expressa bem num culto, num ambiente evangélico. Ele sente o coração aquecido, às vezes, num momento de pregação. Ele compartilha versículos em redes sociais. E eu não tenho problema nenhum com sentimento, com se manifestar, com alegria, não tenho problema nenhum. A Bíblia mostra os salmos o tempo todo. A gente vê um Davi lá tendo um louvor muito extravagante. O problema não é esse. O problema é que não passa disso. O problema é quando o evangelho não passa disso, de um entusiasmo na hora do culto, de um entusiasmo na hora do louvor, de um entusiasmo na hora da pregação. E a gente vê muito disso no meio das nossas igrejas, pessoas com esse entusiasmo que não produz fruto, é aquele solo em que a semente não alcança profundidade, certo? E Jesus fala, o que que Jesus nos ensina aqui? São aqueles que quando ouvem, recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz. Eles creem por algum tempo e no tempo da provação se afastam. No tempo dos ventos contrários, eles se afastam. E não fique pensando aqui que são pessoas que não frutificam ou não têm profundidade somente quando vem um terremoto, como na Venezuela agora. Não é esse tipo de provação que Jesus está falando. Não é o tipo de provação de um diagnóstico de um câncer que faz a gente tremer. Muitas vezes as provações são aquelas pequenas provações do dia a dia que vão roubando a semente do evangelho. São aquelas pequenas provações, é um conflito mal resolvido. É um diagnóstico de uma enfermidade, é a perda de um emprego. São as pequenas coisinhas do dia, às vezes são os próprios compromissos da vida cristã que vão se tornando pesados, de uma provação, e aí o evangelho não alcança a profundidade, a pessoa não responde a isso. São os ventos contrários, né? Há um livro muito interessante que eu gosto dele, que é o Mananciais no Deserto, ele é um devocional. E tem uma das meditações lá que ele fala que existem alguns tipos de fé que elas só andam bem quando os ventos são favoráveis. Se os ventos estão favoráveis, a minha fé está andando muito bem. Mas ele menciona que há tempos, por exemplo, em que a gente ora e vê as coisas acontecendo, e aí a nossa fé flui. Mas ele vai dizer que tem tempos que a gente ora e não acontece nada. E a nossa fé tem que permanecer a mesma. E tem tempos em que a gente ora, e acontece tudo ao contrário. E as coisas pioram. São essas provações que a gente enfrenta. E muitas vezes você está orando por um livramento e o livramento não vem. Você está orando por uma provisão e a provisão não vem, a dívida aumenta. Você está orando por uma questão de um relacionamento e a coisa piora. E o desafio é continuar crendo. O desafio é continuar firme, é continuar dando fruto, mesmo quando a terra está seca. É aquilo que Jeremias diz, que o homem que está plantado, do homem, daquela árvore plantada perto das águas, né? Que até no tempo da seca ela frutifica. A nossa fé não pode depender de circunstâncias. Gente, tem crente que a fé dele é uma montanha russa. Uma hora aqui, outra hora lá. Outra hora está bem, outra hora não estou bem. Gente, o nosso desafio é ser constantes. Pode estar tudo indo contrário, nada dando certo. Eu estou firme com Jesus. Estou firme. Então, as pequenas provações do dia. E Jesus diz que quando vem as provações, essa semente não resiste. E provação não é só coisa ruim, não. Uma boa porta de emprego, um relacionamento que surge na sua vida, uma boa oportunidade pode te tirar do caminho de Deus. Não são só as dificuldades, não, que nos provam. Tempos bons
podem nos provar também. Tempos de abundância podem nos provar também, porque roubam a nossa fé. Te desviam do Senhor. Você prospera tanto que às vezes você não tem mais tempo para as questões espirituais na sua vida. Então a nossa fé exige constância. Uma fé que só funciona quando o ambiente é favorável não é fé com raízes, tá bom? Que tipo de solo é o nosso coração, gente? Que tipo de solo é o nosso coração? É entusiasmo religioso, e muitas vezes nós somos entusiasmados. Agora, esse aqui também é muito interessante. O coração ocupado. O solo do coração ocupado demais. E isso é uma característica dos nossos dias. Estamos muito ocupados. E esse solo é um dos mais perigosos, certo? A semente germina, ela cresce, mas Jesus fala que ela está crescendo junto com os espinhos, os inimigos da nossa fé, os inimigos da palavra, espinhos nascendo junto com a palavra. Esses espinhos, eles não matam a planta de imediato, mas eles vão sufocando, é o que diz Jesus. Eles sufocam a semente, eles agem devagar e o fruto nunca vem a amadurecer. E Jesus vai dar nomes para esses espinhos. Sabe quais são os nomes? As preocupações. Quem aqui hoje que não tem preocupações? Levanta a mão e ora por mim. Alguém aqui hoje está sem preocupações? Você é muito abençoado se você está conseguindo viver sem preocupações hoje. Jesus fala que a ocupação com as riquezas, né? Aquela coisa de você estar sempre ocupado, buscando sustento, buscando dinheiro, pagando conta. Jesus fala sobre os prazeres dessa vida. Foi o que eu disse. Não são as coisas ruins apenas que nos tiram do caminho, mas os prazeres da vida. São os espinhos, né? Que vêm. Não são coisas más necessariamente, que muitas vezes roubam a semente. Preocupação, por exemplo, com a família é uma coisa ruim? Não. Preocupação em administrar bem a tua vida, sei lá, financeira, sendo bom mordomo, é ruim? Não. Viver a vida e se divertir e aproveitar é ruim? Não. O problema é quando essas questões elas passam a ter prioridade na nossa agenda. E, gente, como pastor, o que eu mais vejo é as pessoas não tendo tempo, as pessoas não sabendo administrar a sua vida espiritual e os espinhos roubando sementes, matando sementes, sufocando sementes. Deus hoje, ele virou um item da nossa agenda. Ele não é senhor da nossa vida. Para muitos de nós aqui dentro, ele não é senhor. Ele é um item da agenda. Não é ele que dá o tom da tua vida, não é ele que te ajuda a decidir as coisas, não é ele que traz voz de comando para a sua vida. Para muitos de nós, a voz do Senhor não é voz de comando. Para muitos de nós, estar num culto é um item na agenda. Porque os espinhos já sufocaram e roubaram nossa fé faz muito tempo. Nós viemos a uma reunião quando dá, quando é possível, porque eu tenho outras prioridades, eu tenho outras ocupações. E eu não estou dizendo aqui, gente, o Espírito Santo vai te dar discernimento sobre o que eu estou falando aqui, porque essa voz aqui não é uma voz de acusação. O coração, a gente precisa entregar o Espírito e pedir sonda. Agora, é fato, para muitos de nós, a voz de Deus não é a voz de comando. E Deus virou um item da nossa agenda, do domingo de manhã.
Muitos de nós tomamos muitas decisões sem consultar o Senhor. Assumimos relacionamentos, assumimos dívidas, mudamos de cidade. A gente faz isso, faz aquilo, sem consultar Deus, sem uma direção de Deus. As preocupações matam a semente do Evangelho na nossa vida. Elas vêm para roubar. O Evangelho tem inimigos. E são muitos os inimigos do Evangelho. E quanto mais neutro eu e você permanecemos na fé, tá bom para o diabo. Nós não representamos perigo e não fazemos diferença no reino de Deus. O problema é quando essas coisas ocupam o centro da nossa vida. O problema é quando elas são os fatores que nos fazem decidir muita coisa. Você pega uma tomada, por exemplo, e vai dividindo. Pega uma tomada, bota uma extensão, começa a colocar um monte de coisas ali. Dependendo do que você colocar, cai o disjuntor. Porque aquela energia está dividida. E muitas vezes o nosso tempo com Deus vai ficando tão dividido que ele é sufocado pelas outras demandas e pelos outros compromissos. Jesus diz que os frutos de um coração assim nunca amadurecem. Nunca amadurece. E quantas vidas dentro da igreja estão nesse estágio, gente? Não passam desse estágio. Não passam desse estágio. Deus é um item de fim de semana. É um compromisso na agenda. Eu estou tão preocupado como Marta com tantas coisas que a minha vida não produz frutos para o Evangelho. Não produz fruto para o reino de Deus. Há um crescimento que é aparente, né? Mas ele não chega a vingar fruto. E o último solo aqui é o solo do coração rendido. O solo de um coração que se rendeu a Deus. Aí Jesus fala que a semente caiu em boa terra. Esse solo foi arado, preparado, e agora essa semente rende a 100 por 1. Os outros evangelhos em que essa parábola também é narrada, eles mencionam que a semente produz 30, 60 e 100 por 1. Nessa aqui, Jesus fala de 100 por 1. A proporção, cada terreno é um terreno, mas o que ele não pode é permanecer estéril. É que não pode permanecer na esterilidade. Jesus diz assim, os que tendo ouvido a palavra com o coração bom e reto, é uma atitude do coração, gente, que faz a diferença. Coração bom e reto. Tá? A retém e dão fruto com perseverança. Jesus fala de ouvir palavra. Jesus fala de reter e produzir frutos com perseverança. É isso que ele ensina aqui. Não é apenas receber a palavra com emoção, é guardar com firmeza essa palavra, é permanecer no meio das dificuldades, é permanecer no meio das provações, no tempo do sol quente, é permanecer quando tudo está bem, quando há abundância, porque isso também concorre. É permanecer firmes e fiéis até o fim. Esse aqui não é o coração que nunca duvidou. Não é o coração que nunca vacilou, que nunca enfrentou uma estação seca na sua vida, né? A diferença é que ele não soltou, ele permaneceu firme. Permaneceu firme até o fim. Então, esse perseverou. Jesus fala, gente, em João 15, o quê? Ele menciona 11 vezes nesse capítulo a palavra permanecer. Permanecei em mim. Independente dos tempos, das estações, das dificuldades, das circunstâncias, permanecei em mim. Porque nós vamos produzir frutos permanecendo. A árvore não produz fruto gemendo e não produz por si só o galho, mas produz por estar ligado à raiz e dela recebe a sua seiva. É uma postura contínua de permanecer no Evangelho.
Não é resultado meramente do nosso esforço, mas é da conexão que nós temos com Deus. Gente, eu não sei, mas a gente precisa sair dessa zona da superficialidade do nosso relacionamento com Deus. A gente precisa sair dessa zona da superficialidade. Às vezes eu estou há anos, estou há anos dentro de uma comunidade cristã, mas eu não tenho o mínimo interesse por ler nada da palavra de Deus. Eu não tenho o mínimo interesse pelas coisas espirituais. Eu não me prostro em oração diante de Deus. Eu não levo os meus conflitos a Ele. Então, assim, essa falta de interesse, e Jesus fala que isso é uma característica dos últimos dias também. A Bíblia fala que nos últimos tempos a fé se esfriaria de quase todos. Jesus diz que quando vier o Filho do Homem vai encontrar fé na terra. É uma característica dos últimos dias, essa apatia, essa indiferença, essa frieza, essa esterilidade espiritual que nós vivemos. Isso é característica dos últimos tempos. Isso é uma característica desses dias que nós estamos vivendo. E Jesus fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando ele vier, ele vai buscar uma igreja que está com a lâmpada acesa. Lembre das 10 virgens, né? Algumas deixaram a lâmpada apagar, gente. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Nem todo aquilo que diz Senhor, nem todo aquele que proclama que ele é Senhor vai entrar no reino de Deus. Jesus, olha só, a gente não leva a sério coisas que tem que levar a sério. Quando Deus disse para o Adão, no dia em que você comer do fruto dessa árvore, o que vai acontecer? Você vai morrer. Gente, Deus não quebrou a sua palavra. Quando ele disse que o homem ia morrer, e o homem morreu, foi afastado dele, está separado. Se não fosse pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo, a gente estava tudo lascado. Deus não quebrou a sua palavra, Deus não viola a sua palavra, e a Bíblia dá vários alertas: mantenha a tua lâmpada acesa. Não brinca com isso, gente. Não brinca com isso. Talvez você não consiga sozinho, a gente não consegue mesmo, mas clamar a gente pode, clamar, até que a resposta venha. Senhor, Jesus não contou essa parábola aqui para a gente ficar olhando a vida do irmãozinho, né? Ah, essa aqui foi para ti, né? Ficar classificando uns aos outros, mas para olhar para o nosso próprio coração, gente. Olhar para o próprio coração. Que tipo de solo é o meu coração? Que tipo de vida cristã eu estou vivendo? A mensagem entrou? A mensagem está na superfície? Ela está dando frutos? Que tipo de solo é o meu coração? É um coração quebrantado? Essa coisa da superficialidade é uma característica dos tempos de hoje. É uma característica dos tempos de hoje. Casamentos superficiais. Na primeira prova já se desfazem. A única coisa parece que a gente não abandona hoje em dia, dizem, é time de futebol. Porque a gente abandona esposo, nós abandonamos esposas, a gente abandona filhos, a gente abandona a fé, nós abandonamos o emprego quando ele não está bem. A única coisa que a gente não abandona é o time de futebol, né? Isso a gente não vê muito. A fidelidade ao time de futebol é maior do que a fidelidade a Cristo. Muitas vezes. Muitas vezes. Agora, a boa notícia da parábola, gente, é que o nosso coração pode ser arado, pode ser trabalhado e pode ser transformado pelo poder do Evangelho. Essa é a boa notícia do Evangelho, que nós temos o Espírito Santo que está junto, que está em nós, que está ali querendo trabalhar, querendo operar, querendo mudar o sol do nosso coração para que essa palavra dê muito fruto. Gente, uma coisa que você pode orar tranquilamente, sabendo que a vontade de Deus é: Senhor, eu quero ser um crente que dá fruto. Me ajuda a frutificar. Essa oração, gente, está de acordo com a vontade e com a palavra de Deus. Você pode orar tranquilamente. Muito mais do que por outras bênçãos, ora para que o teu coração seja um solo que produz muito fruto. Que produza 30, 60 e a 100 por um.
Porque desse jeito, Jesus fala, nós nos transformaremos em discípulos. O Senhor da colheita é o mesmo Senhor que trabalha a terra do nosso coração, tá bom? Que solo sou eu? Eu estou disposto, de fato, disposta a deixar Deus trabalhar no meu coração, gente? Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Estamos encerrando essa série de mensagens. E a minha oração é para que ela produza fruto. Para que semana que vem a gente não venha para cá outras mensagens, e daí as mensagens do mês de junho ficaram para trás e segue do mesmo jeito. Eu não sei quantos aqui têm esse grande desejo, essa coisa que queima no coração de dizer, Senhor, eu quero ser usado. Sabe esse coração que queima e diz assim, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ser mais cheio do Senhor. Eu quero ter, sabe, esse anseio pela tua presença na minha vida. Eu quero ver o Senhor me limpando, tirando essas áreas da minha vida que estão em pecado, mudando esse meu jeito de ser, mudando o meu jeito de falar, mudando esse meu temperamento ruim que eu tenho, sabe, colocando, submetendo ele ao Espírito Santo. Porque o solo do nosso coração precisa ser trabalhado por Deus continuamente, tá? Quem sabe você está 20, 30 anos no Evangelho, mas espiritualmente você parou lá no primeiro ano. E espiritualmente você parou no segundo, terceiro ano de Evangelho. E o desafio é, Senhor, em nome de Jesus, eu quero mudar. Trabalha no meu coração para que eu venha produzir frutos, Senhor. Eu queria que a gente respondesse essa mensagem orando, tá bom? Eu queria ouvir algumas orações. Queria ouvir algumas orações para a gente poder orar no final. Se você quiser, mais uma vez, vir à frente para a gente orar junto, se sinta muito à vontade, tá? Para a gente orar, renovar alianças e pedir, Senhor, sabe, faz algo novo. Pai de amor, eu respondo esse convite, indo ao encontro do teu abraço amoroso, sabendo que o Senhor é um Deus abençoador, bondoso, misericordioso. Amém, Pai. Eu quero escancarar, Senhor, minha mente, meu coração, meu corpo, Senhor, meus pensamentos, projetos, sonhos, ansiedade, Senhor. Sim, Pai. Que a Deus tome conta de tudo, Senhor. Possa trabalhar essa terra, para que seja uma terra fértil, Senhor, para que nasçam e cresçam frutos que glorifiquem o teu nome. Em nome de Jesus. Eu também quero me colocar, Deus, na tua presença, Senhor Deus, e pedir, Deus, para que você venha, Deus, sobre a minha vida, Deus, que o Espírito Santo, Deus, possa acender, Deus, esse fogo, Deus, de um amor, Deus, de oração, Deus, que o Senhor gere em mim, Deus, mais e mais a Em nome de Jesus. de ser uma mulher de oração mesmo, Senhor Deus, de oração, Deus, sobre a minha casa, de oração pela vida da igreja, Senhor. Amém, Pai. De oração, Deus, pelas pessoas que precisam, Senhor Deus, que eu possa ser, Deus, uma pessoa realmente de oração, Deus, uma mulher prudente, Senhor Em Deus. nome de Jesus, Pai. Gera em mim, Senhor, esse espírito, Senhor Pai, de ousadia, Deus, esse espírito, Deus, que vem, Deus, ser usado pelo Senhor, Senhor Deus. Eu oro, Deus, para que o Senhor acende em mim, Senhor Em Deus. nome de Jesus. Senhor Deus, que vem do Senhor, o renovo, Deus, do Espírito, Senhor, sobre a minha vida, Deus, de ser usada, Deus, pelo Senhor, Pai, por onde eu passar, Deus, usa as minhas mãos, Senhor Deus, usa a minha boca, Senhor Deus, para ser, Deus, mesmo do Senhor, Pai. Em nome de Deus, Jesus, Pai. para mostrar aquilo que o Senhor tem, por onde eu passar, Senhor, não me deixe calar, Senhor Deus, não me deixe, Senhor, Em abaixar, nome de não me Jesus. deixe, Senhor Deus, esvaziar, Senhor, mas que o teu Espírito Santo, Aleluia, Senhor. da tua presença, Senhor Deus, para ser bênção e luz, Pai, para fazer tua vontade, Deus, para acender, Deus, aquilo que o Senhor me deu, Senhor Pai. Aleluia. Abre os meus olhos, Em nome de Senhor, Jesus. Espírito, Senhor Deus, me dá sensibilidade, Jesus, para fazer tua vontade, Deus. Não me deixa olhar para trás, Senhor, mas que eu possa olhar, Deus, a direção que o Senhor tem, Senhor Pai. E eu clamo, Senhor Pai, e eu clamo, Jesus, para que eu possa ser cheio do teu Espírito. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus. Não me deixe calar, Senhor.
Aleluia. Espírito, Senhor Pai, Amém. Em nome de Jesus. Amém. É verdade. Sim. Sim, Paizinho, é verdade, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Sim, Paizinho. Ação do inimigo na nossa vida também. Nós clamamos, Deus, para que o Senhor nos esconda nos teus braços, esconda-nos, Senhor, em ti, nos aproxima, Senhor. A tua palavra diz, Deus, que aqueles que batem, aqueles que procuram, Em nome de Jesus. procurando aqueles que têm um coração totalmente, Deus, queremos ter um coração totalmente rendido, um coração atento à tua voz, Pai. Nós estamos em dias maus, nos últimos dias, nós queremos estar apegados ao Senhor, em todo o nosso entendimento, toda a nossa força, toda a nossa alma. Amém. Nós queremos estar ali. O Senhor venha, Senhor, Venha. lugar em Espírito Santo, Aleluia. que Deus possa ter liberdade em nós. Sim. Amém. Pai, nós não queremos que o Senhor seja um item na nossa agenda, mas nós queremos que o Senhor tenha primazia no nosso coração, Senhor. Dá-nos um coração que está entregue ao Senhor. Dá-nos um coração quebrantado. Dá-nos um coração, Senhor, Deus, e que possa ser tratado pelo Senhor. Aqui não tem ninguém que o Senhor descartou, Pai. O que tem aqui são corações que o Senhor ainda quer trabalhar mais ainda. O Senhor quer trabalhar mais e mais, Senhor. Ninguém aqui foi descartado pelo Senhor. Muito pelo contrário, Senhor. O Senhor quer trabalhar em nós, como foi dito aqui. O Senhor quer arar o solo do nosso coração, Senhor. E nós queremos, como uma igreja que está sendo plantada neste lugar, queremos ser plantados aqui, Senhor, para a Tua glória. Queremos ser, como igreja, plantados aqui em Santa Felicidade. Queremos ser um instrumento para o Teu louvor, para a Tua glória. Queremos ser, Pai, em nome de Jesus, um instrumento que cumpre a Tua vontade aqui neste lugar. Nós queremos, como igreja presbiteriana independente de Deus Emuná, aqui em Santa Felicidade, sermos plantados para cumprir os propósitos do Senhor neste lugar, para cumprir aquilo que o Senhor nos designou, Senhor. E nós queremos ser uma árvore plantada neste lugar, Senhor, que dá, Deus, frutos a 30, 60 e a 100 por um, Senhor. Que cada um aqui, Senhor, possa ser um instrumento das Tuas mãos, Senhor. Usa-nos, ó Deus, usa-nos para a Tua glória. Senhor amado, não permita que as provações, não permita, Senhor, que as preocupações, não permita, Senhor, que as coisas do dia a dia venham roubar aquele espaço que é Teu no nosso coração, Senhor. Não permita que os espinhos, não permita, Senhor, que aquilo que é maligno venha roubar, Senhor, a semente do nosso coração. Deus, nós temos essa guerra travada, Senhor, contra, Deus, a nossa carne, contra o mundo, contra o diabo, mas nós precisamos da graça, da unção do Espírito Santo, nos revestindo, Senhor, e nos dando vitória, Senhor, a cada dia, Senhor. Abençoa cada um aqui, Senhor. Abençoa as famílias, abençoa os casais, abençoa, Senhor, as crianças, Deus. Abençoa jovens, adolescentes, abençoa solteiros, cada um aqui, Senhor.
Abençoa, Deus, para que haja fruto da parte do Senhor sobre a vida dessas pessoas. Amém. Pai, nos dá um coração descansado, nos dá um coração, Deus, como aquela criança que foi lida no começo, Deus, no Salmo, Senhor. Deus, em que está descansada nos braços da sua mãe. Não permita, Pai, que as preocupações venham agir como ladrões na nossa vida, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Você pode sentar?